Olá, pessoal. Então, vamos para os finais da nossa disciplina em relação ao plano de negócios, onde a gente vai estar verificando as avaliações estratégicas. Então, a gente construiu os indicadores na aula anterior, verificou como cada um, para que cada um serve e como fazer as formulações desses indicadores. E a partir disso, né, a gente começa a pensar numa outra forma de avaliar e verificar as questões de planejamento dessa organização que vocês estão simulando. Então, a gente fez a construção dos cenários, né, simulou alguns valores, né, para ter essas situações diversas para a empresa, e aí vocês conseguem tomar ações corretivas. E a partir de então, a gente vai fazer a avaliação estratégica. E dentro da avaliação estratégica, que instrumento que a gente vai usar para fazer essa avaliação estratégica? A gente vai usar do querido FOFA, né? Então, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar ou do FOFA ou do SWOT. É a mesma coisa, tá? Só que a gente falando em FOFA, a gente transforma para o português, né? Essa palavrinha que é americana, tá? E ela se configura em SWOT porque são as iniciais em inglês, né? E aí traduzindo para português a gente deixa em FOFA. Então, o SWOT basicamente o que é? Uma análise da situação em que você está inserido. Então, a gente verificou que a gente tem essas situações. A gente pode fazer a FOFA para os 3 cenários também, né? Para aquele cenário que é o cenário atual, no caso, né? O cenário que a gente está fazendo, o cenário pessimista e o cenário otimista. Então, mas o que a gente vai fazer é para o cenário que a gente está verificando, né? Que é o cenário que a gente pensa que a gente vai estar inserido, né? Então, a gente vai fazer essa análise SWOT. Então, como que é a análise SWOT? Eu copiei exatamente o que está lá no plano de negócios para que fique igual os slides com o plano lá do Sebrae, tá? Normalmente eu não utilizo esse, mas para manter o mesmo padrão, tá? Então, se vocês baixaram o primeiro material, né, que tinha de financeiro, vocês vão verificar que tem muitas coisas que eu alterei, né? E o atual, ele se encontra na versão atualizada de dia 22/9, que é exatamente hoje, onde eu fiz algumas alterações e anexei novamente o plano financeiro e todas essas análises lá no nosso Moodle. Então, vamos começar então pelas forças. Então, no cenário que vocês estão pensando em relação à empresa, quais são as forças, quais são essas características internas que vocês têm como forças da empresa, que representam uma força, uma vantagem competitiva. Então, por exemplo, é um atendimento diferente, personalizado, uma força sua é o preço de venda, um preço que você compete, ou você tem uma equipe muito motivada, treinada, é diferente esse atendimento, né? Esse atendimento é bem rico, é bem personalizado, que faz com que as pessoas gostem de vir aqui por causa do atendimento. E também minha localização é estratégica, eu me localizei em um lugar que é muito bom e tem uma movimentação de pessoas muito boa. Então, isso pode ser uma força. Claro que você pode elencar muitas outras questões de força. Então, é o que te faz fazer com que uma força seja mais fácil de você alcançar o objetivo que você quer, né? De você conseguir atender seu público com maior facilidade. Além disso, né? Então, vamos para o, que é o seguinte, né? Então, a gente pensa em forças e oportunidades. Claro, né? Nessa sequência, em relação a essa sequência de quadrados. Mas eu pensando aqui, eu vou alterar, né? Pensando aqui, eu vou falar primeiro em fraquezas,
no intuito de fazer uma estratégia ou de pensar que tanto as forças quanto as fraquezas, elas são algo que são internos da organização. Então, a gente vai começar por esse lado que é interno. Então, esse lado interno, tenho forças, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas fraquezas dentro da minha organização. Então, isso me coloca né, na balança meio desequilibrado, me traz uma desvantagem e pode me prejudicar de alguma forma. Então, eu internamente, né, penso dentro da minha organização para que depois eu vá para fora pensar nas oportunidades e ameaças. Então, primeiro pense nas forças e nas fraquezas. Então, o que pode ser uma fraqueza para sua organização? Meus funcionários não têm muita qualificação, eu não tenho muitos recursos, não tenho experiência nesse ramo de atuação e eu tenho muitos custos de manutenção, né? Os meus custos fixos são muito elevados, isso é uma fraqueza, tá? Então, o que a gente precisa? Eliminar essas fraquezas, né? E as forças eu ainda tenho que otimizar. Então, eu tenho que pensar na situação que eu estou vivendo, se dessas questões que eu relacionei, o que eu posso melhorar ainda mais e o que eu tenho que corrigir, né? Essas fraquezas que eu tenho que corrigir. E aí, a partir desse cenário interno, eu passo a olhar o ambiente externo. E eu olho o ambiente externo através do que? De oportunidades e também ameaças. Então, assim, por exemplo, a pandemia, né? Trouxe oportunidades, mas também trouxe ameaças. Então, eu tenho que pensar nesse ambiente que eu estou inserido, se está me trazendo oportunidades, né? A gente já viu que algumas oportunidades surgiram porque vocês identificaram até uma forma de encontrar essas ideias, né, para abrir esses negócios. Então, você precisa explorar outras oportunidades, você tendo essa empresa. Então, já dá para pensar em outras coisas para melhorar a sua posição no ambiente que você está inserido no mercado. Então, por exemplo, né, qual que é a oportunidade? Então, abrir uma linha de financiamento para que eu faça investimento. Não vai fazer linha de financiamento para você se endividar, né? Então, a linha de financiamento que está descrita aqui como uma oportunidade é você conseguir ter esse financiamento para fazer investimento, né? Para você pegar capital de giro, não é interessante você ter linha de financiamento, por exemplo, né? Não tem essa linha de empréstimo. Então, essas linhas de financiamento para você fazer investimento, ótimo, então é uma oportunidade. Aí eu identifiquei que eu não tenho muitos concorrentes na região, eu também verifiquei lá na minha pesquisa do mercado que existem uma grande quantidade de pessoas querendo esse produto que eu tô querendo vender, né? E também naquela região que eu acho que vai ser interessante a minha localização estratégica, tem bastante imóveis para locação e os preços estão bons, por exemplo. Então, são oportunidades. Mas eu também tenho que pensar nas ameaças, né? Então, aquilo que são situações que eu não tenho muito controle, como, por exemplo, a pandemia. Então, eu não tenho muito controle sobre isso, né? Então, eu tenho que avaliar essas ameaças para verificar se isso vai impactar no meu lucro, né? Então, aqui eu preciso verificar, né, se vai ter algum imposto que vai estar alterando, se as leis vão ser alteradas, isso pode ser uma ameaça para mim, mas à medida que essa lei for alterada, pode ser também uma oportunidade para mim, então tudo depende da situação, é uma análise situacional e em específica para cada organização, cada uma tem que verificar a situação em específico dela, então pode ser que para uma é uma ameaça, para outra é uma oportunidade, né? Então, a gente pode ter poucos fornecedores, isso é uma ameaça, porque vai que eles param de me fornecer materiais. Eu posso te dizer agora que, vamos
pensar em relação à existência de poucos fornecedores, não é o caso, mas uma ameaça é você, nesse momento que a gente tem, pelo menos aqui na cidade, em relação à construção civil. Eu tenho uma escassez de materiais de construção civil nesse momento, porque as empresas, né, as indústrias, elas ficaram paradas num certo momento. E também tiveram com que aquelas reduções, né, de jornada das pessoas, e isso, claro, altera totalmente a quantidade de produção. E aí as pessoas voltaram a consumir quase na mesma ordem que estavam consumindo anteriormente. E isso faz com que esse fornecedor não consiga mais atender a demanda que está sendo, não tá, né? Eu não tô conseguindo atender a demanda. Então, assim, tá exigindo, sei lá, 40, 50, 70, 80, 90 dias para conseguir entregar produtos. E aí, se eu realmente preciso fechar um contrato e entregar um serviço ou esse produto para ontem, eu não tenho, não consigo comprar. Mas vai que meu concorrente lá, ele tinha estoque, eu vou perder, né? Porque eu tenho, esses fornecedores não estão conseguindo me atender. Então é um exemplo, né? De questões que estão acontecendo. Além disso, eu posso ter escassez de mão de obra, as pessoas não são qualificadas para fazer isso, então aí isso é uma ameaça, porque aí eu tenho que qualificar essa pessoa, né? Ou tenho que pagar muito mais por isso. E também pode ser que a gente tá no meio de uma guerra, então tem insegurança, tem violência na região, enfim, pode ser uma ameaça, mas isso tudo é situacional e depende da organização. Então vocês construam a fofinha de vocês, né, de cada uma das empresas, bem fofinho, tá? Façam essa análise fofa bem fofinha. E para finalizar, o que vocês vão precisar escrever é basicamente a conclusão, né? Pensar naqueles itens que vocês relacionaram até agora e aí vocês vão tirar uma conclusão. Vale a pena abrir essa empresa? Manter, ampliar o meu negócio? Vale a pena ou não vale a pena? E aí vocês vão estar escrevendo essa conclusão se vale a pena ou não. Mas lembrando que quando a gente chegou aqui no final, a gente tem que voltar lá no começo, né? E lembram lá que a última coisa que a gente ia fazer no plano de negócios e finalizar era o sumário executivo ou a apresentação executiva, como vocês acharam melhor identificar. Então vocês vão ter que voltar lá no sumário e atualizar todas as informações que a gente tem enriquecidas agora. Então vocês vão lá e façam um resumo breve dos levantamentos que vocês tiveram e também finalizem, né, esse sumário dizendo vale a pena abrir essa empresa ou não, né? Aí quando alguém pegar para ler isso aqui, vai olhar o quê? Vai olhar o teu sumário executivo, né? Teu sumário executivo e, claro, dê vontade da pessoa ler essa avaliação do plano de negócio. Então, não escreva detalhadamente essa avaliação do plano de negócios. Faça com que ela chegue até aqui no final, né? Se ela quiser saber muito mais. Conclusão lá vocês podem citar. Então, a partir da avaliação do plano de negócio, é identificado que sim, vale a pena abrir a empresa por tal motivo, blá, 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 tá? Então, obviamente, o que a gente fez aqui, né? A gente fez uma simulação. E o plano de negócios, a gente faz esse plano de negócios na tentativa de auxiliar os empreendedores, né, a tomarem decisões de sim, se eu abro, se eu mantenho, se eu amplio o negócio. Então, quando uma empresa vai ampliar seu negócio ou quando você vai ter objetivos ou um planejamento estratégico modificado, é importante que você faça melhorias no plano de negócios de tempo em tempo. Então, buscar sempre a melhoria contínua. Então, é uma simulação. Isso tenta evitar que você tenha muitos erros na prática.
mas também não é garantia de sucesso, né? Mas se eu simulo e sei mais ou menos aonde que eu vou pisar, é muito mais fácil de eu conseguir me adaptar do que eu cair de paraquedas, né? E eu não consigo abrir nem o de emergência. Então, tenta, né, fazer com que a gente consiga atingir os objetivos. E a tentativa também dessa disciplina foi que vocês aprendessem, né, como se faz um plano de negócios e se vocês quiserem continuar, né, a desenvolver esse plano de negócios e abrir essa empresa, vocês sabem como deve ser feito um plano de negócios e também, se vocês quiserem continuar com essa ideia, como eu já mencionei, a gente tem a incubadora, ou se vocês tiverem outras ideias e façam um novo plano de negócios, um novo canvas, um novo pitch, enfim, tenham outras ideias, vocês têm a incubadora tecnológica que sempre tem, né, pelo menos uma vez no ano, um edital de seleção. Vocês podem estar indo lá conversar com o pessoal lá da incubadora, eles sempre estão abertos a recebê-los e informá-los, assim também como vocês têm outros órgãos que também têm essa forma de incubadora, né? Que aqui a gente tem a incubadora aqui da cidade, que também é do lado da UTFPR, então ali também é uma fonte que pode auxiliar vocês, se vocês quiserem começar um negócio. E também é uma fonte de auxiliadora de vocês conseguirem ter uma quantidade de recursos menores a pagar no início desse negócio. E eu espero que essa, né, disciplina tenha sido proveitosa, que vocês tenham conseguido entender qual é a sequência, como um plano de negócio é desenvolvido,